Tempo agora para não ir para um dos assuntos que domina o programa hoje, que é dia de fala sobre síndrome de Down, de entende e consciencializa sobre essa temática que é de extrema importância e que na Cabo Verde ainda de certa forma não se está a primeiros passos, embora não sabe, mas o trabalho tem sido feito para muita organização, tanto de Estado como também e ONGs, e para aquela não tem também um de que se convidar ali na show da manhã exatamente para isso. Por isso que Carmelita do Rosário convida-lhe para espaço menoridade. Bom dia. Muito bom dia para o Éder Xavier, bom dia para todo telespectador, sim, Éder dizer, nós devemos falar hoje dia mundial de síndrome de Down ou de trissomia 21. Nós recebemos ali Isabel Muniz, presidente de Colmeia. Colmeia é uma associação exatamente para proteção de famílias e crianças que estão a viver com problemas de foro, de neurodesenvolvimento e também de baixa intelectualidade. Muito bom dia, Isabel Muniz. Obrigada desde já pela disponibilidade. Também falar um bocadinho desse tema que muitas vezes, ao longo do ano, praticamente não se fala dele muito pouco. Há que se fazer a meia-culpa. Talvez a partir de agora, nós a tentar também abrir um bocadinho mais a mente da própria sociedade, no sentido de não entender um bocadinho como é tratar crianças com deficiências não visível e também com crianças que têm um nível de aprendizagem e de intelectualidade abaixo do que é dito normal. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, eu te agradeço, Carmelida, e também esse programa, Show da Manhã, para nos estar ali para falar de um tema. Hoje é Dia Internacional de Síndrome de Down, o nome científico é Trissomia 21, de facto. Colmeia é uma associação que bem trabalha para dar resposta a crianças e jovens com deficiência intelectual e de fórum de neurodesenvolvimento. É uma organização que cria na mãos de um grupo de família e alguns especialistas que apoiam na criação dessa organização. É bem, de facto, bem de destaque a deficiência intelectual e de fórum de neurodesenvolvimento e deficiências não visíveis que passa despercebido na nossa sociedade. Constata, às vezes, na escola, não tem crianças que estão a falar uma que aprende, quando, de facto, é uma falta de oportunidade. E não tem também uma sociedade que está mais atento a essa problemática, de facto, sim, a senhora jornalista e Flá, mas no MESTI trabalha também para no trabalho de igualdade na diferença. Quer dizer que dia intitulado hoje, que um médico dá o nome de Down, não é? Pelo o facto de cromossomas, é a data que é para assinalar mais, ou seja, para dar um dia que é para falar mais desse tema. Para chamar a atenção da sociedade exatamente sobre a deficiência, esse tipo de deficiência. Senhora Presidente, não é fácil, com certeza, trabalhar famílias, crianças com deficiências na Cabo Verde. Sobretudo famílias que têm uma baixa renda. Qual é, assim, o maior desafio, apesar do percurso que o país tem feito, apesar do quadro legal em defesa de crianças com deficiência, ainda há algumas lacunas? Quais que é a principal lacuna que pessoas que têm filhos com deficiência queriam assim a enfrentar? Bom, famílias com deficiência, que têm filhos na condição de deficiência, é a família que tem mais encargos financeiros. E também é a família que vive mais na condição de pobreza. É famílias que também se de uma proteção social, ou seja, de uma pensão social do Estado, que é ele que trabalha. É famílias que também se deslocam permanentemente para consultas no hospital, ou outras instituições onde que essa vai procurar resposta, e a famílias, por vezes, que têm condição de fazer isso. Então, o maior desafio de famílias que têm filhos com deficiência é o problema financeiro.
Um outro desafio maior é famílias encontram respostas a nível de reabilitação e habilitação. Bom, e Colmeia é uma instituição, nesse momento trabalha tem 7 técnicos que estão prestando serviço em regime de prestação, que é fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, mas nunca está conseguindo dar resposta porque é número de recursos humanos, independentemente de não ter um número de recursos humanos considerável, esse que está todo dia, e nós nunca conseguimos dar resposta igual que não gostava de dar a toda a população com deficiência, tanto na Ilha de Santiago, onde Colmeia reside, mas em outras ilhas que também famílias estão procurando. Coisa que não entende nesse momento, mas no mês se trabalha é proteção social. E o maior desafio, para além de financiamento, tem a ver com proteção social, porque se não tem uma proteção social que trabalha de forma articular, independentemente do percurso que nos está nesse momento, não é? Articular, ou seja, a proteção social deve criar respostas a nível de criança com o serviço de intervenção precoce. Serviço de intervenção precoce é o quê? É respostas que está criado com equipa multidisciplinar, com vários especialistas a nível de saúde, de educação e de proteção social, que te dá respostas a nível de família, hora que o menino nasce, te sinaliza-se, te dá respostas a nível de escola, hora que crianças mesmo vão para a escola, mas antes de ir para a escola você tem que dar resposta para a creche, mas ainda te dá resposta para as famílias que é pobre, que têm um recurso, que têm uma proteção, que te apoias, não é? Pesca deixa seus filhos... É um dos maiores desafios que o país enfrenta. Exatamente. Pesca deixa seus filhos sem respostas a nível de saúde, a nível de creche, mas a nível do sustento, que é o principal desafio da família. Sim. Há com certeza um déficit enorme em relação a técnicos, a especialistas, para trabalhar diretamente. Tanto é que o país é arquipelágico, boca de conseguir em todo o país ter que as principais técnicos e também especialistas direcionados para crianças que têm deficiência não visível. Isabel fala ali um ponto super importante, que é a avaliação, é o diagnóstico precoce. Ainda temos esta deficiência em Cabo Verde em relação a crianças com deficiência não visível? Não tem uma grande lacuna a nível de deficiência e na propriamente criança, não é? Porque a bocado se está a falar, por exemplo, de um serviço de intervenção precoce. O Hospital Agostinho Neto é um hospital que, nesse momento, tem um número de especialistas que dá respostas à cidade da Praia, à Ilha de Santiago, mas tudo ilha, ou seja, que tem alguns números de especialidades que dá atenção ou respostas a nível de deficiência, é centrado na cidade da Praia e tem um grupo também reduzido situado na Mindelo. Quer dizer, mas tudo o que as outras ilhas, não é? Tem descoberto a nível de especialistas que podem dar respostas à criança que nasce com algum tipo de deficiência visível ou invisível, mas que o número de especialistas que dá respostas só a crianças, esta dá respostas também a adulto. Porque alguém que apanha AVC também se que as especialidades acima uma criança que nasce com síndrome de Down ou que nasce com o espectro de perturbação do autismo ou qualquer um de nós que apanha um acidente. Ali é que entra exatamente esse reforço da proteção social, no sentido de fazer com que pessoas que têm menos possibilidade tenham também acesso a que especialista que os maiores centros urbanos. Bom, que especialistas licenciam que deve ou proteção social, que deve dado só a que as famílias que têm que as dificuldades licenciam, mas é um serviço que o país deve criar para dar resposta para qualquer cidadão. Por exemplo, a minha Isabel Muniz pode apanhar um acidente. Naquele momento, o médico pode ir tratando, mas não pode naquele perder fala, ou pode perder locomoção. Coisa que também, se tem problema de fala, também é um fonoaudiólogo. A mim, por exemplo, ainda como participa para o sistema.
Mas se mesmo o número de terapias maior, pode que conseguir, porquê? Porque financeiramente, se que tiver com participação, se mesmo de 20, pode que conseguir, tem aquele 20, pode conseguir só 5. E coisa que também melhorar em termos de melhoria na condição de vida, é quase nulo para mim, que é mês de 5, mês de 20. Quer dizer, mas quem aqui que tem rendimento, que pode mês, também se que tem aquele número licenciado, está na mesma dificuldade que mim, que tem algum rendimento, que te desconta para o sistema, porque o sistema, nesse momento, que te comparticipa. Coisa que Cabo Verde mesmo trabalha é que as respostas de proteção social ali, de uma forma transversal, que te chega para todo alguém que mexe. Naturalmente, que a área de reabilitação é uma área cara, não é? Hoje, por exemplo, você teve uma atividade lá na Associação Colmeia. Exatamente qual era o objetivo dessa atividade e o que exatamente que era a mensagem que você queria passar à sociedade, às famílias que têm lá seis crianças? Bom, primeiro mensagem é para famílias, para buscar resposta, independentemente de ser suficiente ou insuficiente. Porque é uma forma de chamar atenção, mas também de pressionar o próprio poder público na criar resposta. Porque é um direito que assiste a todo cidadão. E um outro papel que a atividade tem é chamar a atenção de poderes públicos, também para chamar resposta, mas cidadão comum, não é? Porque cidadão comum também ainda que se desperta, porque ainda não tem alguma discriminação, não está rotulando pessoas. Isabel acha que a sociedade não é uma sociedade inclusiva? Mesmo de nós não tentar, às vezes, passar essa mensagem que nós é uma sociedade inclusiva? Sociedade se tenta, se bate melhor, mas ainda falta no teu para não chegar lá. É uma deficiência também da própria família, ainda é aquela de autodiscriminação que a própria família acaba por tentar isolar seus próprios filhos com deficiência, ou nem por isso? Famílias, qualquer um de nós que tem filho, um coisa mexe com nós, outra coisa mexe com o nosso filho, não é? E acaba afetando. Se não sabemos trazer nosso filho na rua, em vez de chamar o nosso filho para seu nome, João Maria, esse fulano, e aquele menino lá tem síndrome de Down, não tem dificuldade de sair, porque, sobretudo, que os pais que estão no período de luto. Mas se não sabemos não tem uma sociedade que aceita a diferença, naturalmente, que família se aceita com ele na rua. Agora, não tem dois tipos de... Não tem famílias que, de facto, ficam na casa por causa de um período de luto, por causa de medo de discriminação, e não tem famílias que, independentemente de tudo que as coisas que tem contra, ele sai com seu filho na rua, que, de facto, ele tem que sair. Mas ainda não tem um outro problema aqui, que também é grave, porque famílias que têm um lugar para deixar seus filhos. Isabel, quando está a falar isso, é exatamente alguém que sente isto na pele. Sim. Sente realmente essa discriminação na pele, diretamente. Sim, minha mãe de um jovem que tem um espectro de autismo. Bom, meu filho, em termos de estigma, é que tem problema em relação a seio, mas nem tudo alguém, ou mim, não é, que aceita, porque que aceitava, que te ajudava a mim nada. Mas tudo pais, hora que nos tem bebê, ou mãe que tem bebê na barriga, está idealizado. E que está idealizado, mas o filho está nasce com nada. Ou seja, está idealizado, mas o filho está nasce uma criança comum, que está nasce numa sociedade que é inclusiva, que está recebendo, e a hora que nasce está hoje, mas de facto, como é que aquele? Um menino que tem, ou uma criança que pode bem ter uma limitação, uma criança que pode ser apontado o dedo na rua, uma criança que também tem um problema a nível do sistema porque tem tudo resposta e que ele tudo e cria algum stress à família, não é? Stress te cria porque te mexe com a vida de família em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, a questão do tempo conserta a vida, porque pais que têm filhos com deficiências são pais faltosos por causa da condição de deficiência, independentemente do grau da deficiência ou não. Então, acaba para mexer com a vida de família. Agora, coisa que não tem que trabalhar, e que a data de hoje, e Dia Internacional de Síndrome de Down, Dia de Conscientização, e as datas assinaladas para a ONU,
E que só para aquele, e esse assinala uma mensagem que não se te deixa, é que só, por exemplo, associações, mas cidadão comum pode vestir de azul. Quer dizer, hoje, show da manhã, nós devia vestir tudo de azul, tinha balões e outras coisas ali, para nós assinalava juntamente. É uma forma de... Eu estava também junto com a família. Mas ainda vai a tempo, acho que dia 2 de abril é dia de assinalar o espectro do autismo. Exatamente. Ainda vamos a tempo, com certeza. 2 de abril, não te gostava próprio, que nós assinalava com o dia azul, que nós estava do lado de famílias e de sociedade inclusiva. Se nós repara, nós estou a chamar na Estátua de Liberdade na Nova York, ele é simbolizado de azul. Torre Eiffel, ele é sinalizado de azul. Nós estou a grandes jornais também, jornalista sobre jornais com azul. Então, não te espera, mas nós te ajudando, sinaliza aquela data. Mas nós te o lema também do dia, nós te passa a mensagem para não trabalhar para um mundo mais inclusivo. Mas também que Nações Unidas proclama aquela data ali para nos dar oportunidade na qualquer pessoa que está na condição de deficiência, que nos trabalha para um mundo mais inclusivo, mais justo e mais igualitário. Muito obrigada, Isabel Muniz, pela oportunidade de nos falar um bocadinho sobre a deficiência. É muito rápido, mas é uma forma também de passar mensagem, de chamar a atenção à sociedade civil em relação às deficiências. Foi um enorme prazer receber. Não te falar numa próxima oportunidade. Fica ali concluída a edição de hoje, rubrica Menor Idade. Com certeza não te estou ali na próxima semana, se Deus assim permitir. Daniela Alves... A Isabel lançou um repto. Vamos? Bom dia.